Uma boa noite, família Aliança, dia 18 de setembro de 2019. É quarta-feira especial aqui pro Rio Grande do Sul, porque os colorados estão esperando o jogo. O jogo vai começar às 9h30, mas a gente tem algo muito mais importante, que é a Hora da Esperança. Bate palma aí. Estamos muito mais felizes aqui, nós gremistas aqui no programa. Hora da Esperança. Eu sou o Diego Barcelos, da comunidade Nos Passos do Mestre, e das 20 horas até as 21 estaremos aqui fazendo companhia para você que tá no trânsito agora, indo em direção ao jogo, não sei, né? Você que tá em casa, lavando a louça, fazendo a comida, você que tá no hospital aí, só tem uma coisa para te dizer: Deus te ama. Deus te ama. Isso é a verdadeira esperança. Né, Roger? É isso aí. Boa noite, Diego. E o Roger que tá aqui com a gente, da comunidade Espaço do Mestre. É ele que tá fazendo companhia pra gente hoje no programa. E logo mais nós vamos ter uma entrevista aqui no programa. Especial. Uma entrevista especial. Não dá pra perder hoje. Não dá pra perder. Eu já falo o nome dessa pessoa. Muito importante pra minha vida. Eu acho que pra tu também, né, Roger? Pra mim é... Nossa. Muito. Que legal. Muito. Então tá, nessa uma hora a gente vai falar da verdadeira esperança, aquela esperança que não decepciona, que consola e dá coragem para enfrentar todo tipo de sofrimento que deve estar acontecendo na tua vida. Não esqueça que Deus te ama e só nele nós devemos depositar a nossa confiança. E no dia de hoje, nós vamos ter, como eu estava falando antes, uma presença muito especial aqui para nós, que você que tá ligadinho no programa, é a nossa segunda edição do Talk Show. Talk Show! Talk Show. É? Você que tá vendo na live aí do Facebook, eu já vou divulgar aí, tem até uma caneca aqui, cheio de esquema. Agora eu entendi a referência. Agora é da caneca, porque é da caneca. Até café fazem quando a gente tá falando de talk show, porque é uma entrevista que nós vamos fazer aqui. Eu não ganhei. Tu não ganhou? Por que eu não vou estar na entrevista? Não sei, daqui a pouco aparece café, eu acho, Roger. Tá bom. Então tá, você que tá escutando o programa aí pela rádio, você tem que participar. Tem que participar conosco. E como é que você pode participar? Através do WhatsApp, é 999-975400. Vou repetir, 999-975400. Ou o telefone aqui da rádio, 3334-5400. Você que está escutando, você também pode ver o nosso rosto bonito, ver a nossa xícara aqui, que só eu tenho por enquanto, porque o Roger vai ganhar daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou ganhar. Na live do Facebook, facebook.com/Rádio Aliança, ou na página da comunidade Nos Passos do Mestre, facebook.com/Nos Passos do Mestre. É isso aí. Você participa online com a gente e aí é como se você estivesse aqui na mesa da Rádio Aliança, né? Você participa e você se torna um apresentador também quando você manda a sua mensagem, quando você participa, porque daí nós não estamos sozinhos aqui, né? Então você participa e acaba enriquecendo mais a nossa partilha, a nossa conversa aqui desta uma hora de programa Hora da Esperança, para que nós estejamos e sejamos renovados pela esperança que vem e que é o nosso Senhor Jesus, que é nosso Mestre, que nos quer, né, nos ama, como o Diego dizia. Então, isso aí. Nos acompanhe, nos ajude, participe conosco do programa Hora da Esperança. É muito melhor o programa quando tu participa conosco. Você que tá vendo pela live aí também, né? Faça sua pergunta por ali. Pode fazer por ali e liga aqui que o Duda vai atender o telefone. O telefone aqui da rádio eu vou repetir, 3334-5400. Você pode ligar. Conversa com a gente aí nessa uma hora de programa. Gente, antes de começar o nosso papo sério, não que não seja sério, mas o nosso papo mais sério aqui, que é a nossa entrevista, e de falar pra vocês com quem que a gente vai conversar, nós vamos falar de algo muito especial que vai acontecer no dia 29 de setembro. 29 de setembro, Roger, o que vai acontecer dia 29 de setembro? 29 de setembro, a comunidade Nos Passos do Mestre, essa que vos fala, né? Está promovendo um retiro, um encontro chamado Conexão. Então, dia 29 de setembro, aí, o último domingo do mês de setembro, antes de iniciarmos outubro, nós temos este encontro, Conexão 2019, que é um encontro para jovens, para estarmos juntos, para conhecer pessoas novas, para aprofundar a fé, para renovar o nosso sentido da nossa vida. Que massa, né? E muito mais, né? Então, nós temos este retiro e nós queremos te convidar a participar conosco. E nós vamos fazer um sorteio aqui, né, Diego? Não, vamos fazer um sorteio maluco. Mas antes da gente fazer o sorteio de uma inscrição, né? Porque para você fazer o retiro, você precisa fazer a inscrição, né? Você
pode entrar no site conexão.nospassosdomestre.com.br. Vou repetir, conexão com x .nospassosdomestre.com.br. Você entra lá, tem mais informações e tem o formulário de inscrição. Você coloca os seus dados lá e a gente vai retornar dizendo, olha, sua inscrição foi feita, nós te esperamos. E nós queremos fazer esse sorteio para que você possa participar de uma forma free, né? De grátis. De graça. E assim, ó, não vai ser um sorteio, Roger. Vamos melhorar isso Não aqui. vai ser um sorteio. Não vai ser um sorteio, vai ser uma ligação. Uma ligação. A gente mais já fez fácil. isso no programa e, ó, vamos fazer agora. Vamos fazer agora. Vai ter que ser agora. Agora. Liga agora. Se você tá pensando em ir num retiro, não sabe o que vai fazer dia 29? Não sabe, você aí que tá aí, não sabe o que vai fazer. Ou sentiu-se chamado, né? Se você ouviu agora, isso é pra mim, eu acho que isso é pra mim, isso é voz de Deus pra mim, é Deus me chamando a fazer algo diferente. Exatamente, é algo que Deus te chama a fazer agora, né? Pra tua vida, neste momento. Então faz o seguinte, ó, pega o telefone, liga pra 5133345400. Vamos sortear agora, hein? Agora. Sortear não. Primeiro que ligar vai ganhar 33345400. Eu vou ligar agora, eu vou tentar ligar. Não vai tentar ligar, porque tu não vai poder participar disso, porque tu é da comunidade dos Passos do Mestre e não dá pra... Tá bem. Não dá pra participar. Então vamos lá, gente. Já te cortei nessa campanha. Então, pessoal, vamos pra... Quem tá na live descobriu. Quem tá na live já descobriu. Quem tá na live descobriu. Olha só, no dia de hoje, você que tá escutando o programa aí já parou pra pensar como Deus tem agido na sua vida? Quais as vontades e sonhos que foram transformados e adaptados por Ele na sua história? Já parou pra pensar nisso? Quantas coisas Deus fez na tua vida e tu nem te deu conta? Talvez tenha se dado conta. E é isso que a gente vai conversar hoje com o Ricardo Martins, fundador da comunidade Espaço do Mestre, a comunidade que nós fazemos parte aqui. E é um grande momento para nós aqui também para poder conversar. Com esse olhar, assim, Rica, de como que a palavra mudou a tua vida. E como que a palavra pode mudar a vida de tantas pessoas que estão escutando agora o programa. Oi, Rica, tudo bem? Oi. Boa noite, né? Boa noite. Que seja uma noite de graça, de bênção também, e que possa chegar na casa aí de quem nos escuta ou onde nos escutar, né? Especialmente nos lugares onde as pessoas mais necessitam de esperança, talvez aquelas pessoas que hoje estejam precisando de uma palavra, né? Uma palavra de consolo. Essa palavra que é tão importante para nós, né? É verdade. Ricardo, já começo perguntando aqui. Hoje eu fui fazer minha pesquisa. E aí eu já pensei assim, fazer uma pesquisinha, né? Vamos conversar assim. Não vai chegar cru assim. Não vou chegar cru assim pra conversar com o fundador e tudo mais, né? Opa. E aí, o Ricardo nasceu em Porto Alegre, né, Ricardo? Porto Alegre. Qual é o ano? Só pra gente anotar aqui pra fazer os cálculos. 7-8. 7-8. Nasceu 7-8. Um garoto tímido, tá? Bastante. Não vai ser o arquivo confidencial, eu brinquei até, não vai sair, daqui a pouco saiu. Ô, louco, meu! O arquivo confidencial. A gente tem um depoimento aqui. A esposa do Rico agora me chama. Não vai ser, não. Começa a chorar. E começa a chorar, não dá certo, né? Mas é legal, Rica, falar sobre isso, né? Estudando um pouco a tua história, de ver esses sinais de Deus. Não? Um garoto tímido de Porto Alegre, estudando num colégio católico, sendo que a família não era católica. Não era, vamos dizer assim, né, o praticante, né, era na nomenclatura, mas não era praticante, então não tinha um viés, uma direção dentro de casa católica, assim, né? E aí, pelo que eu estudei aqui, começa a avó materna, Isso. que tinha essa ligação com a igreja, né? A avó que tinha, eu ganhei minha primeira Bíblia da avó, né, a avó que deu minha primeira Bíblia na Crisma, quando eu fui fazer a Crisma lá na São Pedro, lá, né? O Duda conhece bem essa paróquia. Duda é nosso operador de áudio hoje. O Duda, um abraço pro Duda aí. E eu até lembro que na época eu ganhei, assim, eu lembro que acho que tava com 14 na época, eu devia estar com 14. Lembro que foi 94. E aí eu fui fazer a Crisma, daí ganhei uma Bíblia, que legal. Na época assim, a gente não tem muito. Uma Bíblia, como né? Eu queria um né? Eu nem sei o que eu queria na época, né? Mas assim, deu... Né? Hoje ela tem um valor, assim, né? Inestimável pra mim, um significado muito grande, porque também foi ela que me incentivou a
a fazer, né? Ela que me empurrou, assim, né? Me colocou, né? Com a experiência que ela tinha, me empurrou a participar, a ir pra igreja, né? E como é que foi os sacramentos, assim? Porque eu fico pensando, a família que nem a minha, né? Minha família também não tinha uma ligação, era católico, assim, entre aspas, né? O dito não praticante, Sim. né? O termo não praticante é horrível, mas tinha isso, e aí eu fui parar, né? Como batizado, a crisma, já falei, já partilhei aqui no programa, que era pra me livrar. E como é que foi pra ti isso? Sabe que foi interessante, quando eu olho assim pra minha história, eu vejo que fiz a primeira comunhão, aí depois, passou um tempo ali, eu queria fazer o Onda lá na paróquia. Eu mandei ficha lá várias vezes, né? E nunca, até hoje eu tô esperando o retorno, né? Olha isso aí, tia. Até hoje eu tô esperando e não veio, né? Então, eu não... Mas hoje eu enxergo a sabedoria de Deus, porque era muito disputado naquela época, né? Eram muitos os pré-adolescentes, os adolescentes, né? Eu já nem sei mais que é a idade de cada um, né? Mas naquela época ali era muito, muito, muito concorrido, né? A paróquia ali tudo era muito concorrido. Então, fiz a inscrição lá, preenchi ficha, não me chamaram. E foi passando, então tá, tudo bem, né? Tá. Aí apareceu a crisma, aí eu fiz a crisma e eu fiz com alguns dos meus colegas de colégio, que era do mesmo colégio ali de São Pedro, colégio católico ali. E aí, os colegas que a gente jogava futebol, né, estudava, então tava junto. E aí, num desses encontros, era meio costume assim, o grupo de jovens, né, o movimento, né, o CLJ, passava para fazer o convite para participar, né, para SLJ. Daí, legal, assim, o pessoal tocando violão, assim, legal. Tava esperando o Onda responder ainda. Eu tava ali esperando, não teve, né. Aí depois eu fui dentro disso, né, a questão dos sacramentos, e depois participando ali, vendo... eu fui um dia, que era a missa do domingo às 11 da manhã, né, um horário bem alternativo, né, era a missa dos jovens na paróquia. E uma vez que outra eu fui, né, não ia muito também naquela época ainda, fazia crisma, mas ainda não tinha uma consciência, né, e fui e olhei aquilo, e eu vi, assim, um monte de jovens tocando violão, rindo, se divertindo. Cara, é isso aqui que eu quero pra mim. Que legal. Eu quero isso. Como é que eu faço, né? É aqueles que vieram lá, eu quero isso, porque é muito legal, né? Essas pessoas parecem ser muito legais, assim, sabe? Muito felizes, assim. E eu mesmo sendo tímido, com a minha timidez toda, assim, mas eu quero participar. Imagina se um dia eu toco violão também, né? E aí entrei com esse viés aí, e aí depois foi, né? Daí a partir daí começou, né? Aí começou a entrar na igreja, assim, ajudando, fazendo... Isso, aí faz o retiro, começa a participar, e é interessante que o movimento, até de certa forma, assim, ele te insere um pouco na igreja, mas é importante participar da vida paroquial, né? Isso eu tive a graça de ter muito ali, né? Porque eu não entrei pro grupo de jovens, mas logo vieram amizades, assim, dentro da paróquia, de começar a conhecer, para não ficar só no movimento, né? Porque é um risco grande, né? De não ficar numa ilha dentro, né? Eu me digo católico, sou, claro, mas eu fico dentro de algo que eu me isolo, uso como bolha. Referência, uma bolha, fico ali, né? E ali foi muito importante, naquela época, coisas que eu jamais imaginava, participei de pastoral vocacional, ajudamos a formar os coroinhas da paróquia, que mais que tinha liturgia, então comecei a participar das pastorais também, né, participando ainda no grupo de jovens, né. Isso começou a abrir um pouco a minha visão, puxa, né, então... Foi que é interessante que igreja, tu tá falando, né? isso de abrir, e aí eu fiquei pensando assim, tudo isso que tu tá falando, tu quis. No sentido assim, tipo assim, eu fui lá e entrei, porque eu escolhi participar da pastoral tal, eu escolhi, ou Deus foi jogando assim, né? Foi te dando isso pra ti. Eu não escolhi nenhuma pastoral, não escolhi nada, né? Foi indo assim, o que eu olhei, a única coisa que eu escolhi, assim, puxa, eu quero, né, esses jovens, assim, é interessante, né? A maneira como eles vivem, assim, parece ser legal, né? E aí fiz, comprovei, realmente era legal, era muito bom.
E só que eu também ia percebendo que a vida, não só o movimento, o grupo de jovens ali, mas a vida, a dinâmica da vida paroquial, vida em comunidade, ela já me atraía, né? O relacionamento com o pároco, a amizade com o pároco, né? Então eu tinha amizade com os párocos que participaram ali na época. E depois também com a comunidade, né? E participando, assim, pastoral vocacional, não sabia nada de vocação na época, né? Eu sabia, tem padre, tem freira e tem... E eu fui lá pra pastoral vocacional. Que mais tem jovem, né? E tem jovem também, interessante. Aí comecei a amadurecer, abrir um pouco mais, liturgia. Liturgia não é só aquela missa lá, tocar o violão, as musiquinhas que tinham no livrinho do CLJ lá, que eram bem antigas na época, né? Tem mais coisas, começar a aprender, né? Quem sabe tu ajuda aqui no altar também. Posso, né? E isso foi interessante, né? Foi fazendo amizade com o padre, posso ajudar? Não. Eu quero, né? E é interessante que isso foi gerando, né? Ia gerando, eu acho que talvez percebiam em mim, né, o interesse, e eu realmente tinha interesse, né? E eu ia aceitando os convites, né? Pelas mediações, né? Enfim, era um padre X, padre Y lá, mas era Jesus, né? De certa forma, agindo nessas pessoas, né? E em casa, já que não, em casa, não, como tu falaste bem, era o católico, entre aspas, ali, né? E aí, como é que foi esse testemunho em casa? Em casa, aí começou a ser complicado na época ali, né? Porque quando a gente entra no grupo de jovens, a gente faz um retiro lá, né? Um retiro lá de 3 dias lá, tem até a musiquinha lá, né? Que a gente canta, faz o retiro. E aí depois, a gente tem encontro nos sábados, né? O encontro no sábado é só um detalhe, né? Porque aí quando a gente começa a fazer amizades, só que não são amizades, assim, comuns, né? Ao menos eu não vivi isso, eu vivi isso numa intensidade, assim, muito profunda. Então eu saí de alguns amigos que eu tinha, assim, para começar a ter muitos amigos e começar a passar da questão da amizade para começar a ter irmão, né? E aí eu começava, então, sábado eu ia, né, na igreja, lá no grupo de jovens, aí sexta-feira para encher uma reunião de comunidade, então a gente ia na casa, né, de um dos fazer reunião. Na quinta, vem, vamos lá em casa, quem sabe a gente faz um encontro. Então eu já começava na quinta, sexta, sábado, domingo, eu tava quase sempre envolvido com alguma coisa, né? Sim. Então a vida deu uma mudança, assim, radical, assim, extrema. Garoto tímido aquele, né? E era outro. Muitas amizades, tudo muito, muito intenso, assim. Eu lembro muito da frase do meu pai, né? Meu pai falava, mas não para em casa, não sei o quê, né? Daí ele falava, entra de costa em casa, né? Daí reclamava que eu entrava e já saía, né? E aí na época daí eu cutucava ainda, mas eu vou entrar pra quê? Eu vou ficar aqui e sentar vocês vendo TV, cada um vendo uma TV. E que convivência é essa que a gente tem? Né? Vamos de repente ver um filme juntos, vamos fazer alguma coisa juntos. Vamos rezar juntos, né? Que aquela hora quando faz o retiro, tu tá assim, né? Explodindo, quer evangelizar o mundo com um crucifixo no peito. No peito eu levo uma cruz, né? E no meu coração aquilo que disse Jesus, né? Era bem isso, né? Exatamente isso. E aí foi indo, assim, nada de rebeldia, né? Não era assim, não consigo identificar, assim, muita rebeldia em mim. Mas né? Esse incômodo que a presença de Jesus causa, né, nas nossas vidas e na vida das pessoas. E eu acho que a gente tem algo parecido. Olha, minha ousadia, eu dizer que temos algo parecido, né? Temos mesmo. Mas assim, esse testemunho que eu perguntei da casa é porque eu me recordo assim, hoje o teu pai e a tua mãe fazem parte, né, uma paróquia, né? Vivem essa vida paroquial. Mas pelo testemunho do jovem, né, que não é filho de tio, a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né, porque às vezes tu tá fazendo parte da igreja e diz, que o teu pai é o tio quem, né? Não é tio nenhum, né? Eu tive a mesma parte da história, né? E meus pais foram pra igreja fazer a primeira Eucaristia, casaram na igreja, por causa que eu ia na igreja. Então eles disseram, o que tu tá fazendo tanto na igreja? Acabaram indo, fazendo a primeira Eucaristia, tudo, fazendo os passos dos sacramentos, porque o testemunho de casa era esse. E foi mais ou menos isso contigo também, né? Foi mais ou menos isso. Passou um tempo, aí eu pensava assim, puxa vida, né? Mas meu pai e a mãe são pessoas boas, né?
conhecer Jesus, né? Só que a gente, quando a gente tem aquela conversão, a gente acaba tendo aquele ímpeto, assim, de que acha que, ou que eu vou abrir a Bíblia, ou vou tentar, com algum discurso moralista, né? Tentar convencer a pessoa a se converter. E não acontece isso não é assim, né? Mas é no afã ali que a gente tá, naquela, a gente acha que é assim. E cada coisa tem seu tempo, e né, eu tenho que tentar aproximar as pessoas de Jesus, né? Tentar levar as pessoas para Jesus, explícita ou às vezes implicitamente, dentro de uma atitude, dentro de alguma situação, né? Aí eu lembro que na época eu pensei assim, puxa, quem sabe para esses dois aqui um encontro de casais, um ECC. Aí perguntei na paróquia, na época, na Coração de Jesus, ali falei pro padre, tem meu pai aqui, não sei o que, meu pai, minha mãe, não sei o que, me passa, não sei o que, dá o contato deles, vou trazer eles aqui na missa um dia, levei eles na missa um dia, padre, meu pai e minha mãe, aí foi, né, aí deixei com o padre agora e foi, e aí meu pai não saía, eu lembro até hoje o dia, depois, assim, passou um tempo, eu não lembro que ano era isso agora, mas lembro até hoje, assim, o meu pai depois vindo falar comigo, assim, com os olhos cheios de lágrimas, assim, né, vindo legal. Falar assim comigo. Hoje eu entendo, né, por que tu saía tanto de casa. Eu entendo o teu motivo, né. Aí eu também, né, aí foi aquele momento, assim, quebrou as pernas, né. Ele quebrou, né. Aí eu disse, tu entende, e agora, e tu não sabe como eu fico feliz em ver que tu agora entende isso, né. Legal. E entende essa pessoa que faz mudar tudo na nossa vida, né? Muda toda a rotina, muda a nossa história, muda o curso, né? Das coisas, assim. E eu sei, quando a gente não encontra Jesus, o sentido de todas as coisas, a gente questiona tudo, a gente pergunta tudo, né? A gente é muito cético, né? Diante das coisas, né? Sabe que esse pedacinho que você está escutando aqui da entrevista com o Rica aqui, vai ficar pra depois... Dá pra entrar na internet aí depois, né? Passar pro seu amigo, vizinho, sei lá, passa aí pras pessoas. Mas o legal de a gente conversar sobre isso, sobre a vida, porque é muito parecida com a tua vida, né? Que tu tá escutando aí. Porque a gente às vezes tá vivendo, nós estamos vivendo e a gente não faz... não dá conta de entender o que Deus está fazendo na nossa vida, né? A gente não percebe esses pequenos detalhes, né? E toda vez que o Rica tava falando agora, eu tava pensando, o Rica não sabia que ele estaria aqui no programa hoje, ele não sabia que ia ser fundador de uma comunidade, que eu faria parte dessa comunidade, né? Mas ele foi respondendo aquilo que Deus colocava, né? E eu também faço memória da minha vida, de quantas vezes Deus foi colocando algo na minha vida e eu fui respondendo com as minhas limitações, com as nossas dificuldades, né? E você que está escutando o programa, talvez esteja pensando agora, como eu fiz a pergunta antes, de pensar assim, o que Deus fez na minha vida até agora? Daqui a pouco tá pensando, tá escutando o Rica falar aqui, tu tá percebendo quantas coisas Deus foi colocando na tua vida, né? Quantas coisas Ele pediu pra ti, tu correspondeu, outras coisas, pela nossa incapacidade, pelo nosso pecado, a gente não conseguiu observar e ver, mas Deus faz maravilha na tua vida, né? Como eu falei lá no início, eu costumo dizer, que a gente costuma falar, Deus te ama, né? E esse amor, ele não é um amor da boca pra fora, ele é um amor profundo, ele é um amor que te tolera como ninguém te tolera. Então, o papo tá bom, já falei demais aqui, que o entrevistado não sou eu. A gente vai de uma musiquinha agora, rapidinho. Duda aí escolheu a música, Duda? Como é que é? Fala no microfone, por favor. Triunfarei, Tony Alisson. Triunfarei, Tony Alisson. Hoje, será que triunfa o Inter? Não sei não, hein? Vamos ver. Brincadeira, gente. Abraço. Volta 20 horas 39 minutos. Quarta-feira, 15 graus. Eu esqueci de falar a temperatura no início, né? Tava aqui, a gente começou aqui freneticamente falando do Conexão. Isso. Você já fez a sua inscrição pro Conexão? Não. Conexão.nospassosdomestre.com.br. E a vaga que nós disponibilizamos? Olha. Ligue. Ligue, pode ser que consiga. Liga aí pro telefone da rádio. Telefone da rádio aqui, eu vou abrir aqui pra ver. 34 54 00. Se você não quiser ir no retiro, eu não posso, esse dia eu tenho compromisso, mas quer dar de presente pra alguém? Liga também. Liga e vai conseguir. Mas por que não iria no retiro, né? Daqui a pouco tem um compromisso, né? Mas por que não iria no retiro, que você pode mudar a vida, né? Às vezes fala retiro, fica tão... Retiro de um dia, um encontro. E é diferente.
É diferentão. Diferentão. Você aí que tá em dúvida, como é que diz aquela passagem? Vinde verde? Como é que é? Vinde verde, cara. Vem. É fácil, tá? conexão.nospassodomestre.com.br. Ou liga aqui pra rádio aqui, nós estamos sorteando não, nós estamos dando um ingresso. 33345400. Liga aqui, fala com o Duda vai anotar o nomezinho, o e-mail aí, o telefone, a gente entra em contato. Voltamos. Recadinho aqui do Recadinho. Facebook. Ah, tá, beleza. Da Juliana Pokorski. Espero que eu tenha falado certo o sobrenome, né? E ela escreveu assim pra nós. Eu acho que essa tua experiência de quem participa de igreja sem, de fato, ser igreja é algo totalmente comum. O bom seria se todas as comunidades fossem criando esses espaços para que todos possam se sentir igreja, muito além dos movimentos, né? Ela disse que participou do Onda. Tem tanto para aprender, tanto para fazer, tanto para construir junto. Mas nem sempre todos nós sabemos disso. Nem todos temos autonomia de ir achando esses espaços. Temos que ser igreja acolhedora para que todos possam se sentir se sentir parte de fato. Muito obrigado pela tua mensagem, Juliana. Obrigado pela tua participação conosco. Isso mesmo. Que todos tenham essa experiência de olhar a igreja com um olhar mais aberto, né? Não só do seu movimento, mas sim com um olhar maior, né? Um olhar de igreja mesmo. Né? A igreja é muito maior daquilo que nós fazemos, né? Daquilo que nós participamos, mas toda essa união de todas as pastorais, de comunidades, de movimentos, de pessoas que não participam de nenhum dessas funções, né? Dessas atividades, né? Mas que são igreja, que se sentem pertencentes, né? E são parte dessa grande mãe que é a igreja para nós. Né? É isso aí. Voltando aqui então, a história aqui, que a gente tá conversando, a história do Ricardo Martins, o Rica. É Rica, né? É Ricardo Martins. É bonito, né? Ricardo Martins. Mas o nosso fundador, eu posso dizer pra vocês aqui com testemunho, ele tem as suas diferenças no sentido de que eu conheço não de autoridade, mas sim de testemunho mesmo, né? E o gesto do Rica, de chamar de Rica, sei que não é... como é que eu posso dizer? Eu sei que não é... Tá diminuindo a pessoa, Diminuindo né? a pessoa, né? Quando a gente diz rica, não é falta de respeito, e nem ele, né? Vou dizer ele falar agora, não vou deixar ele falar. Nem ele acha isso, né? Vou dizer tá por bem ele. talk show, assim, né? Falando pelo eu tô igual o Jô Soares. Tô igual assim. E, cara, você tava falando ali que tu acabou conhecendo a igreja através da experiência, vamos dizer assim, em cima das pastorais e aquilo, né? E aí eu queria focar num período que eu também fiquei sabendo, o passarinho me contou, nesse período que tu foi, vamos dizer assim, crescendo em idade, crescendo na fé também, de conhecimento, junto com os teus amigos, mas tu teve momentos de perda na tua vida, de perder, né? Assim, tanto familiares, mas também as coisas que tu tava desejando, que tu tava vendo, tu acabou perdendo algo para ganhar outro, né? Como é que foi esse período? Teve várias experiências que eu vejo que marcaram na minha vida antes, assim, até mesmo antes da igreja, assim, eu lembro. Teve alguns anos ali, não foi antes, não, foi depois ali. Já tinha feito a crisma e tal, participava. Eu lembro que depois pessoas que eram importantes na minha vida, né? Eu sempre tinha pessoas que eram muito importantes. Meu padrinho, né? Eu sempre tenho às vezes um padrinho, né? Um dindo, né? Que era importante na vida. Ele teve, né? Uma morte assim mais repentina, assim, né? E inesperada, né? A morte nunca é esperada, né? Mas assim, eu digo, inesperada, assim, né? E aquilo ali impactou um pouco a família na época, assim, né? Porque, poxa, aconteceu, assim. E logo depois também teve o meu avô paterno, né? Eram duas pessoas que pra mim eram referências, assim, digo assim, em paternidade, assim, né? Junto com meu pai, assim, eram duas referências, né? Porque eram pessoas muito próximas e pessoas onde eu tinha muito afeto, muito carinho, né? E essas perdas, assim,
elas foram, vou dizer assim, foram muito significativas para mim, porque eu tive que também amadurecer uma relação com isso, com a perda, né? Entender isso, né? Passar um pouco pelas atividades, pelas tarefas que a gente tem diante da perda, né? Mas eu lembro que para mim no enterro do meu avô foi muito importante para mim andar junto no carro da funerária, assim, né? Junto com o caixão, segurando o caixão, no barro, numa chuvarada, assim, de agosto, ali andando, assim, né? Carregar, montar o caixão, fazer essas experiências com a morte, porque eu consegui elaborar isso, né? Consegui olhar isso bem, né? E algumas coisas sempre tive, algumas também, assim, percepções, assim, importantes, assim. Eu lembro que no ano 2000, foi no ano que meu avô faleceu, eu lembrei assim, puxa, meu avô tá doente agora, ele morava no interior, e eu tenho as férias agora, esse período de férias aqui, e eu vou ter que tirar um tempo pra ficar só com meu avô. Porque eu acho que esse pode ser o último ano dele, né? E dito e feito, e foi, né? Ele foi o último, foi as férias que eu tive a oportunidade de ficar com ele, assim. Então essas intuições, assim, a capacidade de perceber essas intuições, assim, sabe? Eu vejo que Deus foi dando isso, foi como experiência, né? Eu vejo que futuramente isso pode ser usado, né? Eu vou te dar isso para ajudar outras pessoas também, né? De perceber isso, assim, poxa, perceber também que preciso ser de alguma certa forma um suporte. Poxa, eu te dou o Senhor, né? Eu me dou a ti para que tu também possa se dar aos outros na tua casa, né? E de perceber isso, né? As outras perdas também na vida, né? As perdas, eu digo assim, pela morte, né? Depois ter experiência de namoro também, né? Experiência de namoro longo. Poxa, eu nunca namorei na minha vida para namorar, Por namorar. Por namorar, né? Pra curtir, pra ter o prazer. Você namorava achando que ia casar, né? Nem sempre o discernimento era muito bem feito, né? Mas eu namorava nessa expectativa, né? De casar. Então eu até achava que ia casar. E depois também tive uma grande desilusão, assim, né? Então, e é uma perda grande, né? Tem que se reelaborar a vida toda, né? Se reorganizar, assim, puxa, agora eu preciso me organizar, agora eu preciso de um tempo, né? Pra colocar as coisas no lugar, né? Agora eu vou fechar aqui, né? Vou fechar o meu coração aqui agora e vou deixar ele só pro Senhor, né? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida naquele momento, foi a melhor experiência. E não foi nenhuma coisa assim, agora eu não vou estar aberto ao relacionamento pra ninguém. Não foi uma coisa assim tão consciente, foi uma coisa que Deus mesmo foi formando, assim, né? Não quero, agora, né? E foi a época, um dos momentos onde eu mais fui crescendo para o Senhor, né? Uma época que até já tinha comunidade, a gente ia crescendo em vigília com o mestre, na época, muitas missões que a gente fazia, e era uma época que eu intensifiquei na missão, assim. Já que tu falou da comunidade Espaço do Mestre, entramos aqui na comunidade Espaço do Mestre. Rica, tu sempre quis ser fundador de uma comunidade? Sempre quis, o teu sonho era criar uma comunidade nova? Não sabia nem que era comunidade nova, nunca soube, nem sabia o que era isso. O máximo que eu ouvi falar era Canção Nova, aqui, né, na rádio ainda, a rádio nem era aqui, era lá embaixo ainda, no outro endereço. Mas a Canção Nova pra mim, que eu conhecia era a TV, né? Tinha TV e tinha a rádio, né? Era só isso que eu sabia. Eu não tinha a mínima ideia do que era uma comunidade, né? Não sabia, né? Na época lá, depois eu fiz um outro retiro mais, né? O discipulado, né? Que era numa equipe a equipe Mãe de Deus, né? Escola de Evangelização Mãe de Deus. E aquilo ali mudou muito a minha vida, né? Mudou muito a minha vida, a minha relação, a minha experiência de fé também, né? Então, se eu achava que eu tinha algum amadurecimento na época do grupo de jovens, ali começou a mudar muito mais coisa na relação com o Senhor também, né? Então, eu comecei a ver que eu precisava ser muito mais dele, que eu precisava ter uma experiência mais profunda, que eu precisava ter uma experiência com a palavra, né? Que eu precisava ter uma experiência com a Eucaristia mais profunda, né? Eu não podia me contentar só com a missa uma vez por semana, né? Não que não podia me contentar, porque eu já não conseguia mais, né? Eu precisava disso. E aí fui começando a fazer essa experiência, né? E fui vendo que isso, o Senhor me chamava naquele momento para fazer algo novo, né? Mas eu não tinha a mínima ideia do que ele iria fazer depois, né? Eu sabia só que ele me atraía, né? E eu ia me deixando atrair por isso, né? Respondendo. E Rica trabalhou aqui na rádio, né, Rica? Trabalhei. Então, Rica trabalhou aqui na rádio, operador. De quando a quando, Rica?
De 97 a acho que 2002, 2001, 2002. Foram uns 5 anos que trabalhei aqui. E aí eu vou pegar um trecho que eu sei da história, que eu queria que tu falasse, que essa rádio também foi importante para a comunidade. No sentido de que aqui talvez tenha começado tudo, né? Exatamente. Ali onde o Talvez Duda não, tá aqui sentado começou. agora, ali onde o Duda tá sentado agora, onde a gente tava fazendo, porque eu e o Vini, né, meu compadre também hoje, né, nós trabalhávamos, eu estava mais ou menos um pouco antes desse horário, a gente estava fazendo uma troca de turno, eu trabalhava no outro estúdio ali de gravação, mas eu estava aqui, era uma sexta-feira, fiquei um pouquinho, ele ia vir e tal, ele era o folguista, fazia sexta de noite, final de semana e tal, então ele vinha. Daí tá vindo ele aí, vou esperar ele aí, chegou. Naquela época eu já tinha saído do grupo de jovens, do CLJ, e ele ainda participava, ele ainda era o presidente, o coordenador. Mas eu já tava incomodando ele, né, porque, e aí, vamos se encontrar, vamos fazer... Vamos, né? Eu sempre empurrando o Vini pra tentar fazer, vamos lá. Daí ele, pois é, tá, mas e como é que a gente vai fazer? Mas vamos fazer, vamos se encontrar aí... Vamos fazer esse retiro, esse discipulado que a gente fez é muito bom. Vamos tentar levar isso para... Imagina se a gente fizesse isso para jovens. Olha, com um olhar jovem, com foco jovem. Imagina que legal que seria uma linguagem jovem, assim. Era muito bom, mas tu imagina tu focar, assim, isso no jovem, sabe? Daí ele, legal, mas como é que a gente vai fazer? A gente precisa de uma ajuda, a gente precisaria de um padre para nos ajudar a fazer isso, né? Precisava de um padre. Tá... mas que padre que teria? Um padre amigo nosso teria. Daqui a pouco, pim, toca a campainha. Daí a gente olha assim, a gente olhou assim. Um padre. Um padre amigo. Era o padre Chico Ledur, né? Nosso amigo, ele entrou, ele ia vir fazer o programa vocacional, ele era promotor vocacional na época. Daí a gente se olhou assim. Daí eu... que rápido, né? Como Deus responde rápido. Daí ele veio, daí ele entrou aqui, daí ele pegou, fez o programa, aí no intervalo musical, eu fiquei mais um pouco, esperei, daí, padre, daí ele sentou, você tem um tempinho aí, conversando, daí ele ficou conversando com a gente, ficou uma meia hora aqui conversando com a gente, né? E aí, claro, mas eu acho muito bom, vamos fazer sim. Porque o padre tinha feito o discipulado, o retiro conosco também, e também tinha passado pela mesma experiência, né? E o que o senhor acha disso? Nos apoia no sentido? Claro. Daí a gente marcou uma primeira reunião, um primeiro encontro, uma primeira janta. E dali as coisas começaram a fazer. Sempre com o foco de fazer um retiro para jovens, de promover aquela experiência para outras pessoas. E aí Deus vai transformando, vai trabalhando. E aí Deus vai fazendo o que Ele quer, né? A gente pensa uma coisa, mas Deus vai fazendo aquilo que Ele quer. Isso que é a graça. E o interessante é que eu vejo ao longo, né, de 20 anos aí, né? Quase estamos no ano 20, né? É ser fiel a isso, né? Ser fiel a isso, aquilo que Deus vai fazendo, aquilo que Deus vai transformando, né? Hoje eu olho assim, já estamos passando 20 anos, né? Passaram muitas pessoas, né? Pessoas que eu amo, pessoas que marcaram a minha história, pessoas que foram que marcaram positivamente, pessoas que magoaram, pessoas que feriram, pessoas que passaram na história, né? E eu vejo assim, e ser fiel, sabe? Permanecer, né? Permanecer diante das dificuldades, diante das... não tem nenhum ponto do Evangelho onde Jesus diga que vai haver facilidade ou que as coisas vão estar todas claras, né? Ele chama. Ele chama, vai fazendo, vai transformando, né? E você vai descobrindo o caminho caminhando. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira de viver o cristianismo a não ser essa, né? Sabe uma parte que me chama muita atenção na tua história, acho que Rica, tu pode até partilhar, assim, sempre me toca muito profundamente, é que o Senhor vai transformando as amizades também, né? A gente conhece a tua história e tu falava assim que tu fez a Crisma, fez a iniciação cristã junto com os teus colegas da escola, né, que depois viraram do CLJ e foram juntos, e muitos iniciaram a comunidade também, né? E aí o que me toca mesmo é a história que o Senhor vai transformando também as amizades, né? Porque se a gente for olhar assim, são os irmãos que ficaram na história da comunidade, são pilares, né, lá do início da comunidade, são tijolinhos que foram construindo uma parte da comunidade, aquele início. Mas hoje nem todos estão, na verdade nenhum daqueles que começaram estão, né? E o Senhor vai também, claro, não deixa de ser amigos daqueles, né? Mas vai transformando aqueles que são da comunidade, né? Vai atraindo outros. Isso me toca, eu contei a história, né? Agora não precisa... Eu sou que nem o Diego aí, né? Eu vou comentando e falando.
mas essa transformação de amizade, assim, isso me toca muito, assim, na tua história, porque muitas vezes a gente vai no grupo por alguém, por um amigo, né? E aí o fundador não tem essa graça, né? Porque é o primeiro que vai chamando, que vai agregando, mas daqui a pouco muda, né? E tem uma coisa interessante aqui, né, Roger? Porque assim, eu acho que toda vocação comporta isso, né? Porque aí a gente entra numa questão da vocação, né? É meio que lá para Abraão, né? Vai e deixa a tua terra, deixa a tua casa paterna, deixa... Porque toda vocação, ela comporta um quê de solidão, um quê de... abandona os teus sonhos, teus projetos, porque eu vou te dar um projeto novo. Eu vou ser o teu projeto. Eu vou ser o teu projeto. Que não vai estar claro, que muitas vezes você pode fazer um planejamento para a sua vida, claro, mas eu vou ser o teu projeto vivo, né? E o cristianismo é isso, né? Uma pessoa, né? Seguir essa pessoa, estar junto com essa pessoa. E isso tudo muda, porque quando você encontra uma pérola, uma joia, o que você vai? Você vai correndo para os amigos, né? Primeira coisa que você faz, você quer mostrar para os amigos, né? Você não vai correndo para os inimigos primeiro, né? Você corre para os amigos, olha só. Aí você vê assim, tá, mas, né? Aí você começa a ver, vai vendo com o tempo assim, e aí vai entrando assim, eles não deixam de ser seus amigos, né? Mas é que há uma vocação aí, né? E a vocação comporta isso. Nem todos são chamados à mesma vocação. E uma coisa também que é interessante que a gente pode abordar aqui, que já tá quase no final do programa, passa rápido, né? Quando o papo é bom, passa rápido, né? Que bom. Que é o seguinte, né, Ricardo? Beleza, aí a gente conversou ali, surgiu a comunidade tem 20 anos, já passaram por muitas coisas. Mas eu queria que tu abordasse as mudanças, porque assim, ó, parece quando a gente tá falando da história, eu comecei desde pequeno, uma criança tímida foi transformada, conheceu Jesus, começou a andar com ele, né? Não é estanque, né? Parou no momento, descobri que era uma comunidade que eu tava montando e agora eu parei, sentei e Deus vai fazer aquilo que eu quero na minha vida. Não foi assim contigo, né? Aí eu pegar um exemplo teu aqui que eu sei, que é os filhos. Foi uma experiência diferente pra ti. O trabalho, né? Que hoje tu vive uma experiência diferente do teu trabalho. E tu sabe, e tu tem certeza disso que isso vai mudar. Isso vai mudando, sim, né? Deus vai transformando, né? Sim. A cada momento da vida, né? A nossa vocação, nosso chamado fala sobre muito de segmento, né? A cada momento da vida, nenhum caminho é igual ao outro, né? Então, nenhuma rua é igual a outra dentro da cidade, dentro de Porto Alegre aqui. Então, cada caminho que nós vamos andando, nós vamos vendo a necessidade de permanecer no caminho. Só que é diferente o caminho, né? Não é pior, nem é melhor. É diferente o caminho, né? Então, eu comecei a comunidade solteiro, né? Eu já conheci, encontrei minha esposa, casei dentro da comunidade. E há poucos anos agora tem filhos, né? Ter essa experiência também de ter os filhos, né? Junto agora dentro da vida comunitária, né? E cada período tem o seu momento, né? Onde você precisa, tem momentos assim, puxa, agora vai mudando, minha missão é mais, em primeiro lugar, a família, então aqui, às vezes eu não consigo sempre estar lá numa pregação, numa palestra, em algo lá, vamos dizer assim, na linha de frente, às vezes que a gente chama lá, porque eu preciso estar na linha da retaguarda aqui, né? Preciso estar fazendo, assim como vários outros casais dentro da vida comunitária, dentro da comunidade, né? E essa mudança é necessário estar atento a estes sinais, né? Porque toda vocação ela é dinâmica, principalmente uma vocação de uma nova fundação, de uma comunidade nova, composta por leigos, famílias, né? Que em primeiro lugar nós somos chamados a santificar a família, né? Então, quem é casado, e mesmo quem é solteiro também, né? É santificar no seu estado de vida em primeiro lugar, né? E a partir disso, encontrar a maneira de como viver em família, né? E é a partir disso que as coisas vão criando um sentido novo, né? Vão criando um sentido novo, de acordo com essas mudanças, assim, que não é nada... E é sempre um desafio, né? É sempre um desafio, né? É trabalhar, depois você não tem mais emprego, daí você é demitido, então você reconstrói, você começa de novo. Só que para começar de novo é tudo novo, né? É trabalho, vem filho junto. E esse é o dinamismo da vida. Não tem. E nesse momento aí, você pode encontrar milhares de desculpas para não seguir Jesus, para não estar mais com ele, né?
Eu pergunto, sua experiência é verdadeira? Você olhou no olho de Jesus, deixou ele olhar no teu olho? Né? Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Né? Você pode não ter, me dizer que não tem mais aquele entusiasmo, aquele olhar lá, aquele primeiro amor lá, né? Mas isso aí você pode até confirmar. Ok, não tem, às vezes você não tem. Mas você, como diz Santa Teresa, ter a decisão, a determinada decisão, né? No coração de permanecer, de estar com ele. Eu estou contigo, eu sei. Se hoje eu estou numa tempestade, hoje não é hora de tomar decisão, agora é hora de chegar na beira, na superfície, depois tomar uma decisão. Agora é o momento de acalmar as coisas, de saber que ele conduz, né? Se ele me chamou, ponto, né? Ponto. Não há o que... Isso basta. Não há o que temer. E nos momentos de maior dificuldade, de maior crise da vida comunitária também, né? Em saber assim, poxa, mas vai dar... será? E agora? Isso aqui, vocês vão embora? Olha, gente, quem quer ir embora pode ir embora, né? Eu sou bem sincero aqui, ó, eu não estou aqui por vocês, entendeu? Eu amo vocês, estou aqui, vocês são meus irmãos de comunidade, mas eu não estou aqui por nenhum de vocês, eu estou aqui porque o Senhor me chamou. E numa vida e numa vocação também a gente não escolhe as pessoas, né? Que nem na família, a gente não escolhe as pessoas, né? Então, a não ser essas coisas que mudam muito aí, né? Que você vai lá, hoje você escolhe um filho, vai lá numa fertilização, Sim, escolhe o escolhe, sexo, que sei o quê. Mas, tirando as exceções e as aberrações aí, né? Essas coisas aí, nós não escolhemos, né? Deus dá essa graça de viver. E acolher isso como providência, né? Sinal da providência. Pessoal, acabou. Que pena. Ficaria aqui mais um tempo conversando com o Rica aí. Porque você que escutou o programa ou que vai escutar depois, ou que está escutando outro horário, hoje é 18 de setembro, escute o programa de novo aí e faça essa reflexão que a gente estava convidando você a fazer lá no início, que é ver o que Deus está fazendo na tua vida, de fato, né? Veja que esses movimentos que ele faz, que são sensíveis às vezes é mais direto, às vezes é mais tímido, mas Deus está movimentando a tua vida, né? E especialmente nas pequenas coisas. Ao menos comigo é assim. Isso aí. Não esperar que Deus tenha uma manifestação arrebatadora, gigantesca, né? Que eu posso passar minha vida inteira esperando e eu não percebo que Deus fala comigo no motorista, no cobrador do ônibus, no mendigo da rua, na pessoa que me ofendeu também, na pessoa que me cortou o trânsito. Deus fala o tempo inteiro, nas coisas mais simples. É nós que não conseguimos interpretar os sinais, interpretar a linguagem de Deus. Então pedir a graça de interpretar, de entender, de compreender as palavras e os apelos que a cada dia o Senhor nos dá. Você não está sozinho. É uma frase importante do mês de setembro aí, né? Que todo mundo tá falando, mês amarelo e tal. Mas você não está sozinho. Quando o Rica fala sobre isso, é porque é real. Aconteceu na vida dele, acontece na minha e acontece na tua também. Então, você não está sozinho. Quando a gente fala que Deus te ama, não é da boca para fora ou porque a gente leu em algum lugar, mas é porque acontece na nossa vida. E acontece na tua também. É só observar o que ele faz. A história do Rica aqui, ele contou um pequeno trecho aqui, né, rapidamente, e viu quantas coisas Deus fez na vida dele. Se eu tivesse que falar aqui também, falaria e diria tantas coisas mudando a tua vida. E se tu observar o que Deus tem feito na tua vida, certamente ele tenha feito maravilhas também. Então é 21 horas, 3 minutos. Estamos encerrando o programa Hora da Esperança. Vou dar um abraço aqui pra Josi, pro Wilson, que mandaram mensagem aqui, que eu sei que os dois são colorados. Manda um abraço pro teu pai, Rony. Um abraço pro meu pai, que veio hoje, meu motorista. Eu tô de motorista particular, né? Tô com possibilidade de caminhar assim sozinho e dirigir, então hoje ele veio me trazer. E o Rick aqui também, que é colorado, que aconteçam... Boa sorte pro Boa Colorado. noite, tem que acontecer o que tem que acontecer. As ruas de fogo, vou voltar pra casa. Luz de fogo. Cuidado com as luzes de fogo se você tá Então tá, no pessoal, uma trânsito. boa noite pra você e até quarta-feira que vem. Grande abraço. Tchau.